Oi, gente, tudo bem? Bom, a aula de hoje a gente vai conversar sobre a última classe de palavras. É a interjeição. É uma classe de palavras muito importante na hora de você fazer uma prova, qualquer ela que seja, porque ela é muito cobrada na interpretação. A gente vai ver que a interjeição, ela revela muito da expressividade da pessoa que está falando. Então a interjeição não é uma simples classe gramatical que eu vou entender independente do contexto. Não, ela sempre precisa do contexto para a gente conseguir entender o que ela significa. Ela passa as nossas informações em termos de sensações, pensamentos, certo? Mas para a gente entender o que é uma interjeição, a gente precisa conversar sobre a diferença entre interjeição e onomatopeia. Então, quando eu tenho, por exemplo, o psiu, alguém está andando na rua e eu falo psiu, psiu, psiu. Isso é uma interjeição ou uma onomatopeia? E quando um relógio faz tic-tac, isso é uma interjeição ou uma onomatopeia? Bom, quando eu tenho psiu, psiu, isso vai ser a minha interjeição. E o gato é onomatopeia. Mas, Vanessa, o que isso significa? Né? Qual é a diferença entre esses dois? Gente, é simples. Quando a gente tem uma interjeição, a gente tem uma expressividade, a gente tem o som de alguma palavra, às vezes nem se configura como uma palavra conhecida por nós, mas é apenas um som, como o som psiu, né? E tem uma finalidade expressiva. A finalidade, nesse caso, é chamar alguém, né? Chamar a atenção de alguém para algo que vai acontecer. Então, esse psiu tem a função de chamamento, né? Agora, quando eu estou chamando um gato, que eu faço ps, 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 é muito parecido, mas a função de interjeição também. Porque, de novo, eu estou fazendo um som a fim de chamar, mas aí são sons diferentes porque tem contextos diferentes, certo? Então, a interjeição sempre vai ter um valor expressivo, certo? É para você expressar alguma intenção interna. Já a onomatopeia não. A onomatopeia se trata da representação do som ambiente. Então, o gato fazer miau, miau, você não tem uma necessidade aí de passar uma informação. Não é isso. Você só tem aí uma representatividade do som daquele lugar. Mesma coisa o relógio fazendo tic-tac, certo? A bomba fazendo bum. É muito comum em figuras, em histórias em quadrinho, né? Por que que a gente tem isso? Porque a onomatopeia é para criar uma ambientação. Então, por favor, coloquem isso no caderno de vocês, que a onomatopeia serve para criar uma ambientação e a interjeição tem uma informação expressiva. Como assim uma informação expressiva? Aí a gente vai precisar analisar contexto por contexto, né? De novo, é o que eu falei, nem sempre o psiu vai significar que eu quero chamar alguém. A gente pode ter, por exemplo, a palavra em. A palavra em tem várias funções, né? Eu posso falar, você vem em, né? Quando eu tenho esse em, é uma interjeição porque eu estou te cobrando que você venha. É uma forma de você reafirmar que você vem. Agora, se alguém fala alguma coisa que eu não entendi, eu falo em. Esse em é o mesmo som e a gente tem a função aí de demonstrar desentendimento, de mostrar dúvida. A mesma coisa, interjeição ai. Né? Eu posso falar ai porque eu bati o meu dedinho numa quina, mas eu posso falar ai porque eu lembrei de alguma coisa. Ai, lembrei aqui, né? Então, cada interjeição ela precisa ser aplicada no seu contexto e por isso é muito importante na hora de você fazer a prova. Você ter uma noção sobre as possibilidades da interjeição, principalmente saber que isso é uma interjeição e que está sim, passando uma expressividade, te passando uma informação expressiva para demonstrar algum tipo de sentimento. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, certo? A gente tem aí a possibilidade da interjeição ter uma ideia de dúvida, né? Então foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Quando eu falo em, eu mostro uma ideia de dúvida. Eu posso ter também uma interjeição de surpresa, né? Fala,
Olha, né? Isso daí é uma interjeição de surpresa, de agrado, né? Eu posso ter uma interjeição de desejo, falar, nossa, tomara que isso dê certo, né? Esse tomara, o que significa tomara? É expressar desejo. A gente tem expressões aí que podem ser relacionadas ao silêncio. Então eu falo psiu, né? Olha a diferença, psiu e psiu, né? Qual a diferença aí? Quando eu tenho psiu, eu estou querendo silêncio, e quando eu falo psiu, eu estou chamando alguém. Então, nós não queremos mais silêncio, nós temos aí uma interjeição de chamamento. Percebe que não existe uma classificação única para as interjeições, você sempre precisa aplicar dentro do contexto, tá? É isso que a gente vai ver aqui agora. Nos exercícios, qualquer palavra que você usar que passe a mesma ideia, tá correto, tá, gente? Não é uma classificação gramatical, mas são só possibilidades que eu vou dar aqui para vocês. Então, a gente tem aí, sublinhe e classifique as interjeições nas frases a seguir. Alô, tem alguém em casa? Bom, gente, qual é a função do alô? A gente fala esse alô, nem pensa, né? Qual é essa função do alô? Esse alô, a gente faz isso no interfone, né? O interfone, a gente pega o interfone e fala alô, e é o porteiro, né? É algo incomum, mas qual é a ideia do alô? A ideia do alô é para você confirmar se aquele aparelho está funcionando, se aquela ligação foi efetuada de fato e a outra pessoa está te ouvindo. Então, ela tem a função de um chamamento, né? É esse primeiro contato. Oi, você tá falando comigo? Olha pra mim, vou começar a falar. Então é um chamamento, né? É você trazer a pessoa pra conversa. E aí tem outra frase. Essa história está mal contada. Bom, quando a gente tem esse a gente já mostra uma dúvida. Vanessa, o só serve para dúvida? Não. Muitas vezes ele serve para pensar. Você está refletindo. Deixa-me ver, né? Então, às vezes, ele está ali fazendo a função de pensamento, mas nesse caso em que ele fala, essa história está mal contada, a gente tem aí a ideia da dúvida. Você está colocando em xeque aí o que a pessoa está dizendo. Na letra C, a gente tem, ufa, que até que enfim terminei o dever de casa. Qual é essa função do ufa? É demonstrar alívio, né? Então, esse ufa é para você mostrar um relaxamento, né? Então, a gente tem uma situação mais tensa e esse ufa é para falar sobre esse relaxamento. Quando ele tem aí na letra D, as placas dos manifestantes exigiam fora, abaixo a corrupção. Então, quando a gente tem fora, abaixo a corrupção, esse fora aí significa reprovação. A pessoa está indo contra aquilo que está sendo dito, certo? Na letra E, puxa, que carro luxuoso. Então, a pessoa está mostrando o quê? Surpresa. Puxa, eu não sabia, né? Então, esse puxa tem aí a função de passar a informação uma informação expressiva de que a pessoa que está dizendo sentiu surpresa, estava surpresa. E quando ele fala, ora bolas, ele que resolve isso sozinho. Esse ora bolas aí tem a função de quê? De mostrar um desagrado, a pessoa está desapontada, ela está com um sentimento negativo, de raiva, né? Então, esse ora bolas aí é a nossa interjeição. Avante, estamos quase vencendo a competição. Então, esse avante tem ideia de animação, de incentivo aí para a galera, certo? E a última, em, o que você disse, esse em aí tem a função de dúvida, certo? Então, aqui são alguns exemplos de interjeição, tá? Mas ao decorrer das provas que a gente for fazendo, vocês vão ver que é uma questão bastante recorrente, bem tranquila de se resolver, mas sempre precisa estar de olho no contexto, certo? Então, beijo e a gente se vê na próxima.